O Segredo de Ashwood. Sempre fui fascinado por histórias de terror, mas nunca imaginei que viveria uma. Meu nome é Lee, um estudante universitário que, como muitos outros, buscava um lugar calmo para estudar durante as férias de verão. A pequena cidade de Ashwood, no interior da Inglaterra, parecia o local perfeito para isso. Com suas ruas de paralelepípedos, casarões antigos e cercada por uma densa floresta, Ashwood parecia ter saído de um conto de fadas gótico. Cheguei a Ashwood ao cair da noite. A estação de trem era uma construção vitoriana, abandonada e desgastada pelo tempo, mas ainda assim imponente. As luzes piscavam de forma irregular, como se tivessem vontade própria. A névoa espessa que envolvia a cidade tornava tudo ainda mais inquietante. O frio da noite e o silêncio absoluto, interrompido apenas pelo vento que soprava através das árvores, me causaram um arrepio involuntário. Algo na atmosfera daquele lugar parecia estar fora do comum, como se eu estivesse prestes a cruzar uma fronteira invisível para outro mundo, mas ignorei a sensação. Minha hospedagem ficava a alguns quilômetros da estação, uma velha mansão chamada Rosewood Manor, que estava parcialmente transformada em uma pequena pousada. O proprietário, Sr. Walter, era um homem idoso, com um olhar distante e uma voz que parecia sempre carregada de um peso inexplicável. A mansão era um labirinto de corredores estreitos e quartos mal iluminados, decorados com móveis antigos que rangiam a cada movimento. A cada passo que eu dava, o assoalho de madeira rangia, às vezes pareciam uma verdadeira sinfônia. Naquela primeira noite, ao me deitar na cama, ouvi um som estranho vindo do andar de baixo. Era um som suave, quase imperceptível, como o arrastar de correntes. Tentei me convencer de que era apenas a casa velha, mas a sensação ruim tomou conta de mim e não me deixava em paz. Olhei pela janela e vi algo que me fez congelar. Havia uma figura envolta em sombras, parada na entrada da floresta que cercava a mansão. Por um momento, pensei que meus olhos estavam me pregando uma peça, mas então a figura lentamente levantou uma mão, apontando diretamente para mim. E foi nesse instante que percebi que Ashwood guardava segredos que eu não estava preparado para descobrir. Os dias seguintes em Ashwood foram uma espiral de inquietação crescente. Cada canto da cidade parecia esconder um mistério. Os habitantes locais eram reservados, com olhares desconfiados sempre que eu mencionava a floresta ou a velha estação de trem. Eles evitavam essas áreas e, quando perguntados, trocavam rápidas palavras entre si antes de mudar de assunto, como se mencionar certos lugares trouxesse má sorte. Durante minhas caminhadas, comecei a notar que a floresta parecia me atrair, como um imã irresistível. As árvores eram altas e retorcidas, seus galhos lembrando mãos esqueléticas que se estendiam para o céu. O silêncio ali dentro era profundo, como se o próprio tempo parasse ao cruzar a linha das primeiras árvores. Em uma dessas caminhadas, encontrei um trilho antigo de trem, coberto por musgo e vegetação, que seguia para o coração da floresta. Algo em mim queria segui-lo, mas o medo sussurrava para que eu voltasse. Contra todos os instintos, decidi seguir. Enquanto caminhava pelos trilhos enferrujados, o ar parecia se tornar mais pesado, e uma sensação de estar sendo vigiado se intensificava. As sombras ao meu redor pareciam se mover por conta própria, e o som de galhos quebrando se fazia ouvir de tempos em tempos. O coração batia acelerado no meu peito, e um suor frio descia pela minha nuca. Quanto mais eu avançava, mais a sensação de estar atravessando para outro mundo se tornava cada vez mais real. De repente, me deparei com uma clareira, onde os trilhos terminavam abruptamente. No centro, havia uma velha locomotiva enferrujada, parcialmente afundada no chão, como se tivesse sido abandonada às pressas. Senti uma forte dor de cabeça, como se algo ou alguém estivesse espetando meu cérebro por dentro. Ao me aproximar da locomotiva, ouvi o som de passos atrás de mim, mas ao me virar, não havia ninguém. O pânico começou a tomar conta e corri de volta para a mansão, sentindo uma presença invisível me seguindo de perto. De volta ao meu quarto, tentei entender o que estava acontecendo. Minhas mãos tremiam e meu corpo todo estava encharcado de suor. Aquela floresta, a locomotiva e a figura que vi na primeira noite, tudo parecia estar conectado. A sensação de estar em um pesadelo do qual não podia escapar era esmagadora. O que estava acontecendo em Ashwood? E o que aquela velha locomotiva tinha a ver com isso? Perguntas que eu ainda não tinha respostas, mas sabia que o tempo estava se esgotando. As noites se tornaram insuportáveis.
Pesadelos vívidos me assombravam toda vez que fechava os olhos. Sonhava com a locomotiva, que agora parecia ganhar vida, seus vagões vazios preenchidos por sombras humanas, sem rosto, que me observavam em silêncio. No fundo da mente, uma voz sussurrava meu nome, me chamando para voltar à floresta. Mas o pior não era o sonho em si, e sim acordar e perceber que aquela sensação ruim continuava, mesmo com os olhos abertos. Decidi que precisava saber mais sobre a cidade e sua história. Talvez assim encontrasse alguma pista sobre o que estava acontecendo. Fui até a pequena biblioteca de Ashwood, um lugar que parecia ter sido esquecido pelo tempo, com estantes cheias de livros empoeirados. A bibliotecária, uma mulher idosa com olhos penetrantes, observou-me com curiosidade enquanto eu vasculhava os arquivos antigos. Após horas de pesquisa, encontrei um registro datado de mais de um século atrás. Havia relatos de desaparecimentos misteriosos na cidade, sempre envolvendo pessoas que tinham uma ligação com a estação de trem ou a floresta. Um dos casos mais assustadores era o de uma jovem chamada Eleanor, que desapareceu após ter sido vista pela última vez embarcando no último trem que deixou Ashwood. Diziam que a locomotiva em que ela estava nunca chegou ao destino, como se tivesse simplesmente evaporado no ar. Essas descobertas me deixaram ainda mais perturbado. A cidade parecia ter um passado que todos tentavam esquecer, mas que de alguma forma estava retornando. Eu não podia mais negar o que estava acontecendo. Algo muito antigo e maligno estava presente em Ashwood, e de alguma forma eu estava no centro disso. Naquela noite, o terror alcançou um novo nível. Acordei no meio da madrugada, com o som de algo arranhando a porta do meu quarto. O coração batia tão rápido que pensei que ia explodir. Levantei da cama, tentando não fazer barulho, e olhei pela fresta da porta. No corredor escuro, vi uma sombra movendo-se lentamente em direção às escadas, com passos arrastados e um som metálico que parecia vir de correntes. Tranquei a porta e recuei, com a respiração descompassada. A sombra parecia se mover de forma errática, como se procurasse algo ou alguém. Então ouvi uma batida suave, mas constante na porta. Por um momento pensei que fosse enlouquecer. Eu não estava sozinho naquele quarto. Havia algo ali comigo. E essa presença, seja o que fosse, estava cada vez mais perto. Ao amanhecer, decidi que não podia mais ignorar o que estava acontecendo. Precisava de respostas, e a única pessoa que parecia saber mais do que deixava transparecer era o Sr. Walter. Esperei até o meio-dia, quando o sol estava no ponto mais alto, para confrontá-lo. Encontrei-o na cozinha, preparando o almoço. Sua expressão era impassível, como sempre. "Sabe o que está acontecendo em Ashwood, não sabe?" perguntei, tentando manter a voz firme, mas falhando miseravelmente. O Sr. Walter parou o que estava fazendo e me olhou nos olhos, e por um momento pude ver uma expressão de pena e medo em sua face. "Algumas coisas é melhor deixarmos quietas, rapaz", disse ele, com um tom que sugeria que a conversa não deveria continuar. Mas eu estava desesperado, precisava entender. Insisti e finalmente ele cedeu. Contou-me sobre uma antiga lenda da cidade, uma que os moradores evitavam falar. A lenda dizia que a floresta de Ashwood era o portal para outra dimensão, um lugar onde as almas perdidas vagavam eternamente, presas entre o nosso mundo e o outro. A locomotiva que eu havia encontrado nos trilhos abandonados era conhecida como o Trem dos Condenados. Ele transportava aqueles que estavam destinados a desaparecer, levados por forças que ninguém podia explicar. O que mais me assustou foi que, segundo o Sr. Walter, quem vê a locomotiva e ouve seu chamado não pode mais escapar. A pessoa é marcada, como se uma sombra fosse lançada sobre ela e, eventualmente, acabaria sendo atraída para aquele trem sem escapatória. Ele me olhou fixamente, como se soubesse exatamente o que eu estava enfrentando. "Você viu o trem, não foi? Por isso ele está atrás de você. O que começou há mais de um século ainda não terminou." A revelação foi como um soco no estômago. Eu estava marcado. Todos aqueles pesadelos, as figuras sombrias, o som de correntes arrastando-se durante a noite, tudo começava a fazer sentido. Mas o que mais me aterrorizava era a inevitabilidade do que viria a seguir. Eu estava sendo caçado por algo que não era deste mundo, algo que queria me levar para sempre. Walter me deu uma última chance. "Há uma maneira de você escapar", disse ele, com sua voz trêmula. "Mas é perigoso e pode não funcionar. Você precisa voltar àquela floresta, encontrar o trem e confrontá-lo. Se conseguir resistir à atração dele e sobreviver à noite, talvez, só talvez, você consiga quebrar a maldição.
Apesar do medo que me paralisava, eu sabia que precisava tentar. Não havia mais como ignorar o que estava acontecendo. Naquela noite, armado apenas com uma lanterna e o pouco de coragem que ainda restava, caminhei em direção à floresta. Quando cheguei à clareira, o trem estava lá, esperando como um predador à espreita de sua presa. A porta do vagão mais próximo estava entreaberta, como se me convidasse a entrar. Um frio intenso tomou conta de mim, mas eu sabia que não poderia recuar. Era agora ou nunca. Entrei no vagão e o mundo ao meu redor mudou instantaneamente. Não estava mais na floresta, mas em um lugar escuro, sem começo nem fim. As janelas mostravam apenas escuridão total. Conforme caminhava pelos vagões, eu escutava pequenos murmúrios de vozes, bem baixinho. Às vezes via sombras, como se fossem a silhueta de pessoas sentadas ou caminhando pelo lugar. Eu estava no coração do pesadelo. Minha cabeça doía e uma sensação de vertigem tomou conta de mim. Senti que estava sendo sugado para dentro daquela escuridão, que logo faria parte dela. Mas antes de perder o controle, lembrei-me das palavras do Sr. Walter. Resista. Com todas as forças que ainda me restavam, fechei os olhos e comecei a recitar para mim mesmo que aquilo não era real. Eu estava em Ashwood, na floresta, e aquela era apenas uma ilusão criada pelo trem para me levar. Repeti isso várias vezes, até que as vozes começaram a desaparecer e a pressão sobre minha mente começou a aliviar. Quando abri os olhos novamente, estava de volta à clareira, com o trem parado diante de mim. As sombras haviam desaparecido. Voltei para Rosewood Manor exausto, tanto física quanto mentalmente. O Sr. Walter me esperava na entrada, e quando me viu, um suspiro de alívio escapou de seus lábios. "Você conseguiu", disse ele, com uma mistura de surpresa e admiração. Mas eu não me sentia vitorioso. Algo na expressão do Sr. Walter me dizia que o que eu havia enfrentado era apenas uma pequena parte de um mistério muito maior. Perguntei a ele sobre o que aconteceria agora, mas sua resposta foi vaga. O trem não te levou para o abismo, mas Ashwood nunca estará livre. A maldição está enraizada na cidade, e outras pessoas serão atraídas para cá, assim como você foi. É um ciclo que nunca acaba. Essas palavras me perseguiram pelos dias que se seguiram. Embora eu soubesse que estava fora de perigo imediato, a sensação de estar marcado por algo incompreensível nunca me deixou. Voltei para a universidade, tentando retomar minha vida, mas as noites em Ashwood nunca me abandonaram. Os pesadelos continuavam, embora menos intensos, e sempre terminavam da mesma forma, com o som distante de um apito de trem. Hoje me pergunto o que teria acontecido se eu não tivesse confrontado o trem naquela noite. Será que estaria preso naquele mundo sombrio, como tantas outras almas? Ou será que algo ainda mais terrível me esperava? Essas perguntas permanecem sem resposta, mas uma coisa é certa. Ashwood não é um lugar comum, e o que encontrei lá é apenas a ponta do iceberg. Agora deixo essa história para você que leu até aqui. O que você faria se estivesse no meu lugar? Teria a coragem de enfrentar o desconhecido? Ou deixaria o medo tomar conta? E o que você acha que realmente aconteceu naquela floresta? Eu sobrevivi, mas por quanto tempo? Deixe seu comentário abaixo. Estou curioso para saber sua opinião. Afinal, todos nós enfrentamos nossos próprios pesadelos. E quem sabe o próximo trem não esteja vindo para você.